Olá, estudante, seja muito bem-vindo ao meu canal, mais uma resolução de exercício do Enem. Lembrando, tá? De segunda a sexta-feira, você que é inscrito aqui, recebe aí um vídeo com resolução de matemática do Enem, ou com grandes obras literárias resumidas, ou ainda com embasamento de sociologia e filosofia para você detonar na redação. Então, só material de qualidade, só material importantíssimo para você detonar na prova. Combinado? Sem mais enrolações, papel e caneta na mão, cola o olho aqui que a gente vai destruir essa questão. Bora lá? Vamos fazer a leitura da nossa questão? O gráfico informa a produção registrada por uma indústria nos meses de janeiro, março e abril. Então, olha só, em janeiro, né, aqui eu tenho o eixo X e aqui eu tenho o eixo Y. Em janeiro, eu produzi em milhar de unidade, então 120 mil unidades. Em fevereiro, ele não mostrou, ó. Em março, eu produzi 480 mil unidades. E em abril, eu produzi 960 mil unidades. Ok. Vou deixar marcado aqui que o eixo que tá, isso daqui, ó, essa reta eu vou chamar de eixo vertical, tá? E essa daqui eu vou chamar de eixo horizontal. Sempre é assim? Sempre é assim, tudo bem? Por problemas logísticos, não foi feito o levantamento sobre a produção do mês de fevereiro. Entretanto, as informações dos 3 meses sugerem que a produção nesse quadrimestre cresceu exponencialmente, conforme aponta a curva de tendência traçada no gráfico. A curva aqui, ó. Pessoal, o que quer dizer essa curva? Você percebeu que o crescimento foi muito diferenciado de um mês para o outro, foi um crescimento muito alto. Não foi um crescimento de 120 para 150, para 200, não foi um crescimento linear que a gente chama. Foi um crescimento exponencial, quando essa diferença do termo anterior para o termo posterior ela é bem alta, tá? E daí, Pro, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, quando ele me dá essa dica de crescimento exponencial, eu tô falando de progressão, tome nota aí, progressão geométrica, tá? Progressão geométrica. E quando a gente fala de progressão geométrica, eu tenho o termo A1, o termo A2, o termo A3, o termo A4 e por aí em diante. Se eu comparar esses termos com os dados que ele me deu, janeiro vai ser o termo A1, que é 120 mil, fevereiro eu não tenho, vou colocar X, A3 é o termo de março, que eu vou colocar 480 mil, e A4 é o termo de abril, que eu vou colocar 960 mil. Pessoal, eu tô colocando 960 só para facilitar o raciocínio, tá? Para não ficar tantos zeros, ok? Só para simplificar mesmo a ideia aqui. Bom, colocado isso, entendendo que quando ele fala de crescimento exponencial é uma progressão geométrica, então eu consegui pelo menos achar um conceito nisso, vamos entender o que ele está querendo. Assumindo a premissa de que o crescimento nesse período foi exponencial, pode-se inferir que a produção desta indústria no mês de fevereiro em milhar de produção foi. Opa, então ele quer saber quanto que foi fevereiro, ele quer saber quanto que foi esse valor desse X, tudo bem? Ah, tá bom, Pro, e aí como é que a gente faz? Pessoal, tem um conceito aqui que a gente chama de razão. O que é razão? Razão é quando eu divido o termo posterior pelo termo anterior. Que, professora, como assim? Razão. Razão, ele é representado pela letra Q e é quando eu divido o termo posterior pelo anterior. Ou seja, pode ser o A4 pelo A3, pode ser o A3 pelo A2 e pode ser o A2 pelo A1. Porque, pessoal, aqui tá até um raciocínio mais arredondado, mais fácil. Você percebe que, se você fizer aí, ó, 480 vezes 2 dá 960. Entende? Aqui já foi quase uma dica, hein? Então, essa razão, ela vai ser justamente, ó, razão vai ser 960 dividido por 480, que é 2, ok? Então, se eu dividir o A3 pelo A2, tem que dar 2. Se eu dividir o A2 pelo A1, tem que dar 2. Só que, eu não tenho justamente esse A2, né? Como é que eu faço? Pessoal, é uma proporção, então eu vou pegar, ó, o A4 dividido pelo A3 é igual ao A2 dividido pelo A1. O A4, você sabe, né? O A4 é 960, eu vou substituir. O A3 também você sabe, é 480. O A2 você não sabe e o A1 você sabe que é 120. Percebe que isso daqui, essa proporção, me lembra o quê?
Regra de 3. Como que eu faço regra de 3, pessoal? Eu multiplico em x, exatamente. Eu não quero saber o A2. Eu vou aqui pro cantinho, tá? Então, vai ficar A2. Calma, deixa eu colocar aqui embaixo pra gente economizar um pouquinho de espaço. A2 vezes 480 é 480 A2. É como se esse A2 fosse x, tá? Seria 480x, 480 A2. 960 vezes 120. Vamos fazer aqui? 960 vezes 120. 0, 0, 0. 2 vezes 0, 2 vezes 6, 12. 2 vezes 9, 18 e 1, 19. Mais 1 vezes 0, 1 vezes 6, 1 vezes 9. Quanto que vai dar isso daqui, pessoal? 2, 15 vai 1. 115.200. Opa! Então, 960 vezes 120 deu 115.200, ok? O que eu faço agora, Pro? Isola o A2, desce os 115.200 e o 480 que estava multiplicando vai passar dividindo. Vamos fazer essa continha aqui? 115.200 dividido por 480. Pessoal, para simplificar o nosso raciocínio, eu vou cortar esse zero da esquerda e o zero da direita, tá? Isso é conceito, Pro? Isso é conceito, tá bom? Aí, 48 vezes 2 dá 96, certo? 115 menos 96, tem que pegar emprestado daqui, vai ficar 15 menos 6, 9, pegar emprestado, vai ficar 10, vai dar 1. Abaixa o 2, ok? 48 vezes 4, isso, vai dar 192. Confere aí, tá? Faz aí 48 vezes 4, vê se vai dar 192. 192 menos 192 zerou. E esse zero aqui, pessoal, ó, vem pra cá. Então, 115.200 dividido por 480 deu 240. Ou seja, o meu termo aqui, A2, ó, em fevereiro, eu vou vender 240 mil unidades. Alternativa C de casa. Prontíssimo. Você saiu da aula com a resolução, linha a linha, passo a passo. Você saiu da aula com a leitura do gráfico. Sempre quando tiver uma vertical vai ser Y e sempre quando tiver uma horizontal vai ser X. Você saiu ainda com um conceito de progressão exponencial, que é quando, ou progressão geométrica, que é quando você tem um crescimento de um número anterior para o posterior, que esse crescimento ou ele é multiplicado ou ele é dividido, no nosso caso foi multiplicado, e você ainda teve o conceito de como que a gente acha essa razão, que é sempre dividindo o termo posterior pelo anterior, e montou uma proporção. Ufa, saiu completíssimo da aula, tá bom? Você pode aplicar esse conceito para qualquer outro exercício que queira fazer também essa comparação entre proporções de uma progressão geométrica. Prontíssimo, pessoal? Muito obrigada por hoje, espero mesmo ter colaborado. Divide esse vídeo para aquele amigo, para aquela amiga que também estava precisando mandar bem lá na prova. E claro, vai lá, gabarita essa prova.